Olá pessoal, eu sou o Robson, sou técnico eletrônica da empresa Romatec e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente identifica um defeito na caixa eletrônica de máquina de costura ou qualquer caixa eletrônica ou controlador para motores brushless de uma maneira fácil. Muito bem, gente, voltamos à nossa bancada do nosso motor alemão P40C, um dos que eu mais gosto de consertar, diga-se de passagem. Então aqui está o nosso motor brushless, né? Já está acoplado nele o nosso posicionador, mas não é o foco do vídeo. Então o que tem nesse motor brushless aqui? No motor brushless a gente tem um rotor que tem ímãs permanentes na sua parede, né? Desse rotor que é nessa parte do eixo aqui, só que na parte interna. Também temos o estator, que são as bobinas que são ao redor desse nosso rotor aqui. Futuramente eu quero trazer um motor desses aberto para mostrar para vocês. E nesse modelo aqui nós temos também um encoder que sai nesse cabo aqui. Esse encoder aqui é composto por 3 sensores Hall de efeito de campo e mandam informações para a placa eletrônica. Então o que acontece, pessoal? Se a gente gira um motor brushless, brushless é sem escova, traduzindo diretamente, tá? Com a mão ele vai girar macio, tá? Quando a gente tem um defeito na placa eletrônica, num driver controlador, não sendo um motor de máquina de costura, pode ser um driver também, ele acaba ficando pesado. Tu consegue sentir que ele trava. Nós vamos simular isso aí para vocês verem. Então, isso aí a gente chama de frenagem eletromagnética. Muito bem, gente. Agora nós vamos simular um curto-circuito nas bobinas do nosso motor. Lembrando que o motor brushless de ímã permanente, quando está girando aqui, ele vira como se fosse um gerador, né? Gerando um pouco de tensão aqui na saída UVW dele. Eu vou fechar um curto-circuito aqui entre duas bobinas pelo circuito eletrônico, como se o GBT tivesse em curto, tá? Então, ó, ficou bem pesado. Vou abrir novamente as bobinas, olha ali, girando, e agora eu vou fechar o curto com ele girando, ó. Notem o peso que ficou. Isso é o que a gente chama de frenagem eletromagnética. A corrente que está circulando quando cria esse campo magnético, ela acaba tendo uma oposição que trava o movimento dos ímãs. É como se a gente estivesse tentando empurrar dois ímãs de polos iguais um contra o outro. Com isso, a gente já consegue identificar um defeito nos módulos IGBTs, que é esse componente grandão aqui, composto por 6 IGBTs dentro de um encapsulamento. Aí, o que eu aconselho para vocês? Sendo um drive ou uma placa eletrônica, desconecta os fios do motor e vê se ele rodou livre. Se ele rodou livre, significa que o teu defeito vai estar na parte eletrônica que controla o teu motor brushless, sendo ele uma placa eletrônica de motor de máquina de costura, sendo ele um driver para controle de um motor. Eu sei que eles utilizam esse mesmo modelo de motor em alguns modelos de patinete eletrônico ou elétrico. Então, essa é a dica de hoje. Como a gente consegue identificar isso aqui? Vocês perceberam que eu não utilizei nenhum multímetro, né? Mas ele ficou bem pesado, somente fechando um curto-circuito nessa parte eletrônica. Bom, gente, no vídeo de hoje era isso. É uma dica que eu acho que vai auxiliar vocês, até na questão de identificar se é um defeito do motor ou se é um defeito da parte eletrônica que controla ele. Eu sei que eu estou devendo um vídeo para vocês do funcionamento desses 6 GBTs para acionamento de motor brushless. Ainda vai vir. Obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.